Essa conversa faz parte de um projeto do edital IFG chamado Start, edital de emergência, né? Nesse tempo de pandemia. Convido você para participar desse projeto. Agradeço desde já a sua disponibilidade por estar aqui, para a gente dialogar um pouquinho, compartilhar seus conhecimentos e saber um pouquinho da sua trajetória também. Como que você chegou na poesia? Como que a poesia chegou para você? Como que você, então, começou a mergulhar nesse mar da poesia marginal? E o Ótimo, que é isso, né? Poesia marginal. tá bom, vamos lá. Eu sou Mazinho Souza, né? Graduando em Filosofia, poeta. Lancei recentemente um livro Cobra Criada, que reúne uns 46 poemas. E a minha trajetória como pesquisador negro e pesquisador dessa poesia marginal, iniciou em meados de 2013, 2014. Eu fui entendendo qual é o lugar da poesia na minha vida, né? Como essa poesia, para mim, tem um lugar de resistência, tem um lugar de denúncia mesmo, de opressões, de agressões e uma revolta também contra todo o sistema autoritário, contra todo o sistema fascista, né? Então, a partir de então que eu entendi o lugar dessa poesia, eu vi que ela não fazia parte de uma poesia romântica, de uma poesia para burguês, que não trata de questões sociais, que não trata de questões identitárias, que não trata da questões da minoria, né? Então, a partir disso, eu fui entendendo que minha poesia não estava nesse lugar romântico. Eu estava em um outro lugar, e esse outro lugar é um lugar marginalizado, né? É um lugar marginalizado porque são pessoas e são vivências e são questões sociais que não diz respeito a quem está no comando da situação, não diz respeito a quem tem um poder, tanto poder aquisitivo quanto um poder de decisão, né? Então fazem parte de pessoas que estão no lugar de submissão. Por estar nesse lugar de submissão, elas estão marginalizadas, porque a voz dela não tem nenhum poder de decisão, a voz dela não tem nenhuma alteração no mecanismo ali do sistema, né? Então, a partir disso, eu descobri que a poesia marginal entraria nesse contexto por causa dessas situações. Mas a poesia em si, ela já está presente na minha vida desde eu criança, assim, 9, 10 anos, que eu li um primeiro poema do meu tio, né? Nunca tinha lido um poema na vida, e eu encontrei uns papéis na mesa dele, na casa dele, li, e era poesia. Eu achei aquilo fantástico, assim, nunca tinha lido algo parecido. E depois que eu li, eu fui tentar escrever imitando ele, né? Então, a partir disso, eu descobri a poesia na minha vida. Eu tinha uns 10, 11 anos. E eu fui escrevendo sobre qualquer coisa. Eu vi um trem, vou escrever sobre a formiga, e tentava escrever uma poesia sobre a formiga. E desde então, a poesia nunca saiu da minha vida, assim. Eu só fui aprimorando, entendendo os lugares que eu devo falar, os lugares que essa poesia se faz necessária. E de 2015, 2014 para cá, eu compreendi o lugar da poesia, eu compreendi qual o trabalho que eu deveria fazer com ela e quais pessoas eu deveria acessar, quais meios eu deveria falar sobre. Então, foi nesse contexto que a poesia se encontrou num lugar marginalizado. Agora, entender o que é marginalizado. Quando se fala de poesia marginal, existe um histórico, né, do tempo da ditadura, que a poesia marginal, naquele tempo, definida, era uma poesia que não, não foi aceita pela ditadura, ou seja, uma poesia que teve uma censura e por isso ela se colocou marginal. Então, o marginal da época da ditadura
não era marginal no sentido social, no sentido de classe, no sentido de raça, no sentido de gênero, era um marginal diante das exigências da ditadura, né? Mas quem escrevia naquela época eram pessoas brancas, pessoas burguesas, pessoas que tinham uma certa ascensão para poder desafiar até a ditadura, né? E eles faziam seus trabalhos de forma artesanal, imprimia seus livros no mimeógrafo. Então, todas essas características definiram aquela época como poesia marginal, uma geração marginal, né? Hoje em dia, isso para mim não se sustenta, né? Quando eu vejo poesia marginal, eu tento entender o contexto da situação. O contexto hoje, para mim, poesia marginal é poesia de gente preta, poesia de pessoas trans, poesia daquelas pessoas que sempre foi negado uma certa ascensão intelectual, sempre foi negado esse direito de falar, sempre foi negado essa possibilidade de existir. Então, para mim, marginal hoje é isso. São pessoas periféricas que, além de escrever, têm que fazer mil outras coisas, trabalhar, estudar, para ver se consegue uma certa posição social, uma certa posição de respeito, e na verdade, é um direito de todo mundo, né? Então, hoje eu compreendo essa poesia marginal, essa poesia que está à margem de tudo que o sistema define como correto, como o melhor, como romântico. Então, cultura na periferia, né? Ela surge com essa ideia marginalizada, porque eles tiraram essa possibilidade da gente de existir, né? Eu fico pensando numa metáfora do camelo, né? Eu acho que o camelo leva o peso daqueles que não sofrem, né? Então, o marginal é aquele que leva o peso daqueles que não sofrem. Ou seja, houve uma transferência de sofrimento, né? Daquelas pessoas que dominaram desde a colonização, eles meio que transferiram o sofrimento deles para como trabalho braçal, como trabalho pesado, né? Para essas pessoas que estavam em situações vulneráveis, né? Então, desde essa colonização, desde a escravidão que teve os inícios da favela, teve a marginalização do pessoal, foram jogados o pessoal para o canto, foi surgindo uma energia diferente, uma energia de revolta, né? Dessa transferência do sofrimento. Então, acho que a cultura marginal nasce dessa revolta, dessa vontade de se fazer existir, né? Que até então você era tido só como uma mão de obra, só como um trabalho forçado e tinha que aceitar as migalhas que o sistema oferecia para você. Então, a cultura marginal é uma revolta toda de toda essa opressão, de toda essa transferência de sofrimento, né? Quando você está numa situação de extremo sofrimento, eu acredito, quando você recebe essa transferência de sofrimento, eu não acho que o sofrimento é seu, o sofrimento é do outro, que você carrega igual um camelo, acho que a única ascensão de uma pessoa nessa situação é vencer a tristeza. Eu acho que a cultura marginal ela vem para vencer essa tristeza, para fazer existir e perceber que você é um ser humano também, né? Com voz, com poder de pensamento, com poder de decisão. Então é isso. A cultura marginal para mim é isso. Massa demais. A gente sabe assim que a faculdade, a universidade, em si, é um espaço muito, um espaço elitista, né? Um espaço branco. E nós que fazemos parte, né, dessa, dessa cultura contra-hegemônica, né, dessa cultura marginal, esse espaço ele tenta todo o tempo nos expulsar de lá, né? E aí a gente tem que cotidianamente criar formas de resistir e existir naquele espaço, sendo que também é nosso por direito. Como que você lida com essa situação e como que a faculdade, a universidade
recebe, né, essa sua poesia, esse seu corpo poético, esse seu existir dentro daqueles espaços. Sim. É, exatamente como você falou, a universidade é um desafio para a gente que sempre foi negado esse direito, né? Deveria ser um direito de berço. É um desafio porque você está sempre lidando com o outro, e o outro é aquela pessoa branca, é aquela pessoa que nunca precisou trabalhar, então ela aprendeu a estudar desde do berço, né? Quando a gente entra numa universidade, vindo da periferia, a gente que estudou em escola pública, que não teve uma, um estímulo de leitura, não teve um estímulo de estudo, não teve nada que estimulasse o pensamento crítico, né? Então a gente chega na universidade com esse desafio, né? Porque aí você olha para o seu colega de sala e já sabe ler muito bem, sabe o que é um conceito, sabe estruturar um texto, e você tem que aprender tudo isso, né? Então, você está sendo desafiado ali pelo seu potencial fica em xeque, né? Aí você fala, poxa, será que eu não sei nada? Será que meu conhecimento que está atrasado? Você não entende, né? Até que você tenha um processo de empoderamento, de entender historicamente como que foi para você estar lá hoje. Aí você percebe que você tem que enfrentar aquilo da melhor maneira, e para enfrentar aquilo você tem que se recriar, se refazer, você tem que negar vários eus, né, que eram você antes daquilo, para conseguir ter uma relação social com aquelas pessoas, para conseguir ter uma relação social e saudável, né, com a universidade. Então acredito que é um momento de renovação constante, sabe? Cada dia você tem que se recriar. Se você for o mesmo de ontem, ali não dá, porque o branco burguês está ali e ele olha para você como se não fosse o seu lugar estar ali, né? Então você tem que mostrar que você é capaz, não mostrar para ele, né? Mas mostrar para você mesmo que não é ele que é melhor que você, não é a universidade que oprime, mas que você consegue se fazer presente onde quer que esteja, né? Consegue se virar. Eu fico lembrando da música do Racionais que fala que por ser preto você tem que ser 2 vezes melhor. Então eu acho que é isso. Você tentar ser sempre 2 vezes melhor, porque só assim para você conseguir alcançar as mesmas coisas que para quem é branco, para quem é burguês, isso sempre foi dado, né? Então, para você se alcançar esse lugar, você tem que se reinventar 2 vezes. Aí entra outra questão, mas como ser 2 vezes melhor se a gente está 100 anos atrasados, né? 100 ou mais. Então, eu acho que estar na universidade é uma resistência por todos os pretos, por todos os marginais que não conseguiram ter essa ascensão, que não conseguiram ter esse privilégio de estudar na universidade, e formar ser um profissional, um professor, um pesquisador negro. Eu acho que não é por mim, não é uma conquista minha, mas uma conquista de todas as pessoas que não conseguiram chegar nesse lugar, e também uma referência para os próximos que virão, para quem. Porque quando vem uma nova geração, eles têm que ter uma referência, eles têm que ter para quem olhar. É muito lugar hoje do negro na universidade. Ele não tem uma referência, ele não tem nenhum professor que ele olha, poxa, esse professor veio da periferia, ele é preto, ele está aqui na universidade, é professor. Eu nunca encontrei nenhum deles na universidade, então não existe uma referência. A gente tem que ser a nossa própria referência, né? Para que a gente possa ser a referência de um outro posteriormente. Então é isso, eu acho que tem uma força também ancestral muito grande. Parece que fica várias vozes na minha cabeça. Vai, faz isso,
E aí, quando você vai terminar esse livro? E aí, quando você vai fazer essa pesquisa, você vai deixar o branco pesquisar e você não vai pesquisar? Acho que fica várias vozes pretas ancestrais na minha cabeça isso me dá muita força para ir, para continuar, assim, sempre que bate um desespero, bate uma angústia, isso sempre vai me alimentando, assim, de alguma forma, né? Para continuar e resistir, né? Então, resistir, tem que sempre renovar a si mesmo para fazer parte daquele nível. Falou bonito. É isso aí. Você fala assim, aí na sua fala que a gente tem que ser duas vezes melhor, né, do que as outras pessoas que não são negras. E aí isso gera a gente uma cobrança, né, para além de todas as outras, tem mais essa cobrança de você ser melhor em tudo que você vai estar fazendo, que você está fazendo e tal. Como que você vê essa questão de ser melhor? Você acha que não é uma questão exaustiva? E se sim, como que você lida com esse cansaço, sabe? De ter que ser, de ter essa exigência de ter que ser. E aí também, já pensando nesse gancho, eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a solidão, porque às vezes você falou aí que você não tem referências, né, dentro dessa universidade. Então, às vezes, você tem que desbravar o seu caminho sozinho. Isso cria uma certa solidão, né? Que solidão é essa? Como que você vê essa questão dessa solidão e desse desbravamento, né? E aí eu também queria que você já pensasse aí na sua fala a questão da ancestralidade, porque você fala que quando vem essas cobranças, você tem essa referência ancestral que te dá força para continuar existindo nesse espaço opressor, nesse espaço que tenta nos expulsar continuamente, tenta nos matar cotidianamente. Então, vamos lá. Por muitas vezes eu neguei isso, como, poxa, por que eu, sabe? Porque eu que tenho que trabalhar, porque eu que tenho que trabalhar e dormir mal e depois ir para a universidade, um lugar que tenta nos expulsar, né? Igual você falou, que parece que não faz parte de mim, parece que não é aquilo. Aí eu já tive muitas angústias por causa disso, né? Muito cansaço por causa dessa necessidade de ser duas vezes melhor, que aí muitas vezes eu trabalhei até 11 horas e acordei no outro dia 4 horas da manhã para pegar um ônibus para ir para a universidade. E quando acordei eu já tive que ir lendo os textos, já estudando. Então, todas essas necessidades assim para ter esses status acadêmico, para ter essa ascensão intelectual, gera um desgaste muito grande, um cansaço. E eu acho que o que mais me fez permanecer, que me fez resistir, é entender minha situação, entender a possibilidade de fazer universidade enquanto negro, enquanto periférico. Vejo aqui, eu sempre olho aqui no bairro que eu moro, no Coronel, muita gente que aceitou a vida do jeito que foi ofertada para a pessoa, né? Se a, se a vida dela foi ofertada só para ela ser trabalhador braçal e ela aceitou, e se a vida ofertou o caminho do crime, ela aceitou, e eu fico olhando ao redor e sei que não tem nenhuma culpa por trás disso, na escolha de nenhuma pessoa. Eu acho que quem está errado, acima de tudo, é os governantes, o sistema que não deu possibilidades para essa pessoa ser outra coisa. Então, enquanto eu posso ser outra coisa, posso buscar ser melhor, posso buscar
ter alguma voz para falar dessas pessoas. Então, enquanto eu tiver isso, eu devo permanecer. Então, eu olho essas pessoas da periferia, também faço uma reflexão histórica da ancestralidade de todas as pessoas que não conseguiram sequer ter uma família, sequer ter uma residência própria, sequer ter o direito de falar alguma coisa, né? Sempre foi forçados e obrigados a fazer coisas que não faziam parte da cultura, que não faziam parte da, sua, da sua crença, né? Das pessoas que foram negadas a sua cultura, foram negadas a sua religião. Então, eu olho para trás e vejo que meu cansaço não é nada, assim, sabe? E isso me faz permanecer muito, assim. E foram essas pessoas que resistiram para que eu estivesse aqui hoje, foram essas pessoas que lutaram lá atrás para que eu tivesse um acesso à universidade, para que eu tivesse voz para poder falar dos meus. Então, esse cansaço, para mim, ele se torna fútil. E é isso que me faz permanecer. Né? E já fazendo esse link dessa ancestralidade, né? Eu acredito que ser negro e periférico numa universidade que é de brancos, né? Eu estava vendo um documentário esses dias, acho que é do Tim Maia, né? Ele fala, tem a universidade PUC, Rio, PUC, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não tem uma universidade negra, né? Nunca colocaram universidade negra pra gente, e a gente sabe que 50% da população é negra, então a gente tem que se desafiar estudando na universidade branca, estudando na universidade com pensamento europeu, que não diz nada sobre a nossa cultura, que não diz nada sobre a nossa identidade. E, então eu acho que ocupar esse lugar branco e desafiar ele para você fazer uma pesquisa sobre questões raciais, você fazer uma pesquisa sobre questões de gênero, é uma forma de transgredir, uma forma de denunciar que está errado, que todo esse histórico, toda essa tradição está equivocada. Né? Então, essa ancestralidade molda essa energia em mim para aprender, não apropriando de um pensamento branco, mas entendendo seus erros, entendendo o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. Né? E é isso. E sobre a solidão de estar numa universidade que é branca, né? Uma universidade que produz um pensamento eurocêntrico, eu acho que é um dos maiores desafios porque você está como se você estivesse em um barco dentro de um rio que já secou. Então você perde o sentido de existir, porque o pensamento ali não diz respeito a nada da sua vivência, da sua existência. Então, as pessoas que estão ali dedicando, que estão à sua volta, não são pessoas que passou o que você passou, que viveu o que você viveu. Então, você se percebe acuado em certo momento. Por mais que algumas pessoas tenham afinidade com você, por mais que você gere muitos amigos, mas tem questões de vivência que você não consegue explicar, que você não consegue conversar com outra pessoa que não passou por aquilo, que não viveu aquilo. Então, você vai se sentir cada vez mais num acuado solitário, né? Eu acho que é importante ter um outro lado, sabe? Não perceber a universidade como seu único objetivo, como seu único lugar, o lugar que você tem que estar. Mas perceber a universidade como um pedaço do seu momento, um pedaço da sua vida. Você vai passar por aquilo e pode ou não continuar nele, né? Então, eu acho que para manter essa lucidez, para manter essa energia positiva, a gente tem que ter
tem que ter outras saídas, tem que ter meios de fuga, né? Eu vejo o terreiro como um desses lugares. Lá eu encontro mais minha cultura, encontro mais o que é ser negro, encontro mais pessoas que têm a mesma vivência que eu. Da mesma maneira, eu convivo com as pessoas aqui no bairro onde eu moro, converso, dialogo. Então, coisas que me tornam solitário na universidade, eu consigo preencher em outros lugares, né? Consigo ter um equilíbrio emocional em outros lugares. Então, acho que é isso que faz permanecer. Acho que essa solidão da universidade, ela não tem como ali se acabar ali dentro, preencher de outra maneira ali dentro, mas eu acho que a gente ter outros meios para preencher ela e levar esses outros meios para dentro da universidade que dá sentido para continuar. Eu percebo o candomblé, o terreiro e toda a vivência que eu tenho lá como um retorno mesmo, como um retorno, parece que é um retorno ao originário, sabe? Que é um lugar que não um lugar que não existe para que tenha alguma ascensão financeira, um lugar que não existe para exigir do outro uma certa postura, uma certa negação do seu eu, negação do seu corpo, né? Como várias religiões, uma negação da vida, né? É uma religião que prega esse ceticismo pela vida, né? Igual tem muitas religiões que ela nega a vida e acha que a sua salvação será póstuma, né? Então, pelo contrário, é uma religião que se afirma o tempo todo, afirma a vida em todos os seus meios, em todas as suas possibilidades, mostra que a vida, em qualquer sentido, ela é uma experiência transcendental. Eu vejo que está lá dentro, compartilhando essa sabedoria, essa coisa de fazer uma coisa dependendo do outro, sabe? Você não consegue movimentar um candomblé sozinho, você não consegue criar uma religião ali que gere uma energia, que gere um orixá, se você for só uma pessoa, se você for duas pessoas, mas precisa de várias pessoas ali, desde uma base, uma estrutura que como se fosse uma roda, né? Cada pessoa vai fazendo uma coisa que vai complementando outra. E a gente sabe que todo aquele trabalho não é para ter um dinheiro, não é para comprar um carro, é um trabalho para movimentar uma energia ancestral. E isso, para mim, assim, é uma forma de reencontro, né? É uma forma de entender, ainda que de uma maneira bem superficial, o que era uma comunidade, o que nossos ancestrais na África, antes da colonização, viviam, né? Qual era a forma de vivência, por que você planta, por que você tem que colher, por que você tem que ter algo, uma temperatura, por que você precisa que o outro faça uma bola de arroz para você, para servir, por que você precisa servir um orixá. Então, para mim, o candomblé é reencontrar um eu que eu nunca tive, assim, sabe? É preencher esse vazio que a solidão da universidade traz, que ser negro numa sociedade racista traz. Então, é um lugar livre de preconceitos, livre de julgamentos, né? É um lugar disposto a te ensinar o que é a vida, o que é a universidade, o que o sistema nunca conseguirá ensinar. Então, eu vejo como esse lugar de retorno mesmo, retorno ao originário. Você fala aí desse encontro, né? E aí eu percebo que a sua trajetória, a nossa trajetória enquanto pessoas negras, né? Ela, a gente tem que nos reafirmar cotidianamente, isso como foi falado, isso cansa, isso traz essa solidão, né? E aí a gente encontra em alguns lugares esse apoio, né? E aí
por exemplo, no seu caso, eu vejo que o seu encontro é na sua poesia e no candomblé, né? Então eu vejo que é como que fosse o seu retorno para casa, sabe? Por meio dessa poesia e do candomblé, você retorna para casa. E aí, como que você vê esse retorno para casa? E esse retornar para casa? É, acho que durante toda a vida, né, desde os nossos laços familiares, da escola e até mesmo na universidade, a gente sempre foi ensinado a fazer alguma coisa. Né? Desde que os nossos pais ensinam, oh, é assim que faz isso, é assim que faz aquilo. Aí a gente foi para a escola, na escola ensinou, é assim que faz isso, é assim que faz aquilo. Aí a gente entra na universidade, a universidade fala, é assim que faz isso, é assim que faz aquilo. Você vai para o emprego, você entra numa empresa para trabalhar, a empresa tem as exigências dela. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer assim, você não pode fazer assado, né? Então, no candomblé e na poesia eu encontrei um lugar de liberdade, onde ninguém me fala o que eu tenho que fazer, por mais que no candomblé, na poesia, existem estruturas que a gente tem que seguir, né? Umas estruturas que não dá para fugir. Na poesia, bom, a poesia é feita com versos, com estrofes. Essa estrutura eu não posso seguir, mas dentro dessa estrutura eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, né? Do mesmo jeito no candomblé, tem uma estrutura ali, mas eu tenho a liberdade de fazer do meu jeito aquela coisa, seguindo uma tradição, logicamente, mas conseguindo fazer ali a partir de mim, como se fosse um processo criativo de dentro para fora, né? Não de fora para dentro, como todos os nossos nossas trajetórias de aprendizado, sempre de fora para dentro. Então a poesia também é esse lugar que sai de dentro para fora. Então eu digo retorno porque eu retorno para dentro para poder exteriorizar o sentimento, exteriorizar aquilo que eu quero dizer sem ninguém me colocar regras e normas, que se eu não fazer assim, não serve, que ou então do jeito que eu estou fazendo está errado, porque não existe um certo e um errado na poesia, do mesmo jeito que na tradição do candomblé não existe o que é certo, o que é errado, existe sua escolha, e sua escolha tem consequências para bom, para ruim, mas esse bom e ruim é um pensamento de tradição cristã, de tradição europeia, que não diz respeito ao candomblé, né? Porque eu acho que toda vivência, seja ela de maneira que te exalte positivamente ou de maneira que te angustie. Eu não vejo ela como bom ou ruim, o candomblé não vê isso como bom ou ruim, ele vê isso como aprendizado, né? Se você teve uma situação de angústia, um sentimento ruim, não é um sentimento ruim, mas é um sentimento que você aprende como lidar com ele, você aprende o que está te incomodando para você fazer melhor, né? Para você fazer diferente. Então eu vejo um retorno por causa disso, porque não existe um julgamento de certo e errado na poesia, no candomblé. Existe o seu eu, a sua existência. Não é, não é por eu ser homem, por eu ser negro, que eu estou errado. Na verdade, como eu lido com isso, né? Não é porque tem uma pessoa trans, porque tem uma que tem um transgênero, tem vários tipos de pessoas que ali está errado, alguma coisa está errada, alguma coisa está certa. Pelo contrário, né? Essa pluralidade cultural, essa pluralidade de existência contribui mais para esse retorno nosso, porque é aí, nessas vivências com várias pessoas, que a gente se percebe enquanto nós mesmos, né? O nosso pensamento, o nosso julgamento, qual é o outro para a gente, o que é o outro para a gente, né? Isso tudo é uma forma de retornar para a sua essência, de entender quem é você. Então a poesia e o candomblé só me ajudam a entender quem sou eu, o que eu faço, para que eu faço, para quem que eu faço e por que eu faço.
Você lançou um livro, né, ano passado, foi o Cobra Criada, né? Cobra Criada. Você quer falar sobre um pouco, divulgar o seu trabalho para a galera que vai assistir esse vídeo? Sim, estou com o livro aqui do lado. Esse é o livrinho, Cobra Criada. Lancei no final de 2019. Contém vários poemas dos últimos 3, 4 anos. E Cobra Criada, para mim também, esse título remete a essa resistência enquanto pessoa negra e periférica. Para você driblar esses malabarismos e obstáculos que o sistema compõe, coloca para você, você tem que ser uma cobra criada. Você tem que se recriar, né? Você tem que trocar de pele. Você tem que vestir uma carapuça, né? Então, cobra criada também é uma metáfora que remete a esse existir enquanto negro, né? Enquanto periférico, então, para chegar em uma certa ascensão intelectual, uma certa ascensão social, a gente tem que ir driblando, tem que ir rastejando, assim, até alcançar o nosso objetivo, né? O sistema impõe, assim, para a gente essa malandragem do Zé Pilintra, né? De estar jogando sempre de uma forma que você vai driblando esses obstáculos, sem esses obstáculos te machucar. Então, Cobra Criada vem com essa metáfora também, né? E, além deles, são poemas que eu tento trazer sempre uma certa rasteira, assim, quem está lendo, um bote ali, um desvio, né? Então, vou ler algum poema aqui, que eu gosto muito. Um poema que chama Constituinte. Tempo não se decifra em calendários. Rumos não se edificam em travessias. É mais por incertezas que por conclusões que se compõe um sábio. Nem todo caminho é um destino. Fome jamais pede cardápio. Se a vida for este contrato, não assina. Constituinte é um poema que faz parte do Cobra Criada, mas eu gostaria de ler que vai sair uma plaquete minha, um pequeno livro com 15 poemas, intitulado Serviço de Preto. Neste livro eu busco trazer questões afros, eu busco trazer questões raciais e jogo com essa metáfora serviço de preto, porque sempre foi tido como uma expressão racista, né? Uma expressão que diminuiria, que desqualificaria qualquer serviço que fosse mal feito como serviço de preto. Então, eu refleti sobre essa expressão, pesquisei e compreendi que, na verdade, o serviço de preto é aquele serviço excelente e feito a partir de um eu, de uma vontade criadora, né? Então eu vejo o serviço de preto como as obras de Machado de Assis, a música de Miles Davis, né? A melodia de Nina Simone. Para mim, serviço de preto é um excelente feito com competência, né? Então a partir disso eu crio esse livro, escrevi 15 poemas, trato de questões ancestrais, trato de questões raciais. Eu vou ler um dos poemas que vão fazer parte desse livro, deve sair nos próximos 2 meses. Vou ler 2 poemas. Um deles chama Drummondiano. Eu faço um jogo com o poema do Drummond. Ele fala que quando ele nasceu veio um anjo, né, e deu a mão para ele. Aí nesse poema eu falo: quando eu nasci, quem veio foi um preto velho, de bengala torta, meio corcundo, tragando no cachimbo, me olhou nos olhos e disse: vai lá, meu filho, vai tranquilo, escureceu o mundo. É um dos poemas do livro. Um outro que eu gosto muito também, que chama Origem Original. Inclusive, eu acho que tem tudo a ver com esse debate nosso hoje, né? Sobre essa questão de ser melhor, sobre essa questão de estar na universidade, do que a escola ensina, né? Do que é verdade e que não é. Esse poema eu tento trazer essa leitura, né? Chama Origem Original.
Quando cheguei da escola, papai disse: Filho, deixa eu te contar um segredo. Eu deixei. Quem moldou o ferro não foram os romanos. Tampouco foi Deus quem criou o mundo. E a filosofia não foi inventada pelos gregos. Sabe quem fez isso tudo, filhinho? Eu não sabia. Quem fez tudo isso, pedaço por pedaço, fomos nós, os negros. Acho que é importante a gente viver de acordo com o que a gente sente, o que a gente sente, o que historicamente os nossos erros passaram, né? Seja a pessoa branca, seja uma pessoa negra, seja quem for, né? É importante olhar o social, é importante olhar por que que você hoje tem um carro e por que que fulano não tem, né? Por que que você hoje tem uma ascensão intelectual, uma ascensão financeira, enquanto a outra pessoa não tem, né? Então, eu acho que tudo isso diz respeito a um histórico, né? Um histórico de colonização, um histórico de escravidão, a um histórico de prejuízos, né, sociais que os governos alimentam. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é importante refletir, é importante pensar e ver quem é você, o que você pode mudar, né, diante de todas essas situações. Então, acho que é isso. Agradeço muito a oportunidade, agradeço o desafio, a entrevista, as provocações e tamo junto. E é isso, vamos construindo juntos e juntos, né? Sempre. E seguimos construindo nossas redes, né, de apoio, nossas redes de sobrevivência, né, e de existência. Muito obrigado